Uma das perguntas que eu mais tenho recebido ultimamente é: Dani, por que Java é tão difícil de entender? Ou, Dani, por que as pessoas falam tão mal do Java? E eu tenho percebido que isso muitas vezes acontece porque as pessoas acabam olhando para o Java como sendo aquela linguagem má, aquela linguagem onde tem que ser tudo certinho, onde se eu não coloco um ponto e vírgula já vai dar algo errado. E diante de tanta pergunta que eu vejo relacionada ao Java, eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais inicial, mostrando ali como seria você criar a sua primeira classe sem utilizar nenhuma IDE, sem utilizar ali nenhuma outra ferramenta mais robusta, mas utilizando ali um editor de texto ali bem simples, que não vai te dar ali um autocomplete, que não vai te mostrar ali na hora se o teu código tá errado ou não, porque eu acho que isso é muito importante para quem tá começando, né? Mas também o objetivo desse vídeo é te mostrar que o Java ele pode sim ser uma linguagem legal de se aprender, que apesar dele ter ali algumas particularidades, apesar de ser uma linguagem fortemente tipada, ou seja, para tudo que eu for declarar eu preciso definir um tipo ali, né? O Java ele é uma linguagem muito interessante que continua sendo muito utilizada por grandes empresas que com certeza tem pago muito bem também, né? E uma coisa que eu tenho visto são empresas aí em busca de profissionais de Java, mas é um mercado ali bem difícil de se achar profissionais, né? Porque quem trabalha com Java ali acaba ganhando muitas oportunidades, né? Então, se você tem o desejo de aprender, de criar a sua primeira classe com Java, de entender como que o Java funciona, fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. E não esqueça de clicar aqui, curtir, compartilhar, comentar, enfim, deixar a sua sugestão. Bom, então eu já tô aqui com o meu editor de texto aberto, né? E diferente do que a gente tá acostumado a utilizar, o Visual Studio Code, nesse vídeo aqui eu vou utilizar o Notepad QQ, né? Que é uma versão ali do Notepad++ que a gente tem para o Linux, né? Uma alternativa que no Windows é o Notepad++, e a alternativa aqui para o Linux é o Notepad QQ. E por que eu vou utilizar ele? Porque geralmente quando a gente começa ali a trabalhar, a aprender o Java, né? A primeira coisa que a gente aprende é como criar a nossa classe ali sem utilizar nenhuma IDE um pouco mais robusta, como por exemplo o Visual Studio Code, né, que já traz ali algumas facilidades pra gente. Então a gente vai criar a nossa primeira classe aqui dentro do Notepad. Você pode criar utilizando qualquer editor de texto que você tiver, né, e a gente vai entender como que o Java ele funciona. Então a primeira coisa, né, eu já deixei aqui esse meu arquivo aberto, vou salvar aqui. Então, vou vir aqui em salvar como e vou passar aqui um nome para ele como minha primeira classe.java. E nesse ponto é importante você colocar o .java, porque é ele que vai identificar a extensão do seu arquivo. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com uma classe Java, né, com um arquivo Java, a gente precisa colocar ali o .java, né? E eu já expliquei aí em algumas aulas anteriores como baixar o JDK, o JRE. Então, se você ainda não viu, é só clicar aqui em algum lugar aqui da tela que eu vou deixar disponível. E vai ser importante você ter o JDK ali, o JRE, para a gente conseguir desenvolver a nossa aplicação, essa nossa classe, beleza? Então, tô definindo aqui o nome da minha classe, tá? Eu preciso colocar dessa forma, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, minha espaço primeira espaço classe, tá? Então, eu coloco dessa forma, tá? É importante também a gente não colocar de forma minúscula aqui, tá? Porque por convenção, né, a gente utiliza sempre a inicial das palavras ali com a letra maiúscula. Então, vou colocar aqui minha primeira classe.java. Vou salvar, tá? Salvei ele dentro de uma pasta que eu já tenho ali com os meus projetos. E vou começar aqui criando, então, a minha primeira classe. Bom, quando a gente cria uma classe, a gente pode definir qual que vai ser a forma de acesso nela. Se é uma forma pública, uma forma privada, né? Tem outras formas um pouco mais complexas, como Protected, né? Que só quem tá dentro ali do mesmo pacote. Enfim, não vamos entrar ali
muito nessa questão, mas a gente vai definir essa nossa classe como sendo uma classe pública. E o que isso quer dizer? Quando a gente define uma classe como sendo uma classe pública, qualquer outra classe, qualquer outro canto do nosso projeto consegue acessar, consegue chamar, né, essa nossa classe. Então, é um ponto de atenção, né, também, se você tem ali alguns dados que você não queira que outras classes possam visualizar, então você não coloca ali como public, tá? Mas vamos imaginar por enquanto, para ficar mais fácil, que toda classe, a partir de agora, ela é public. Então, eu começo definindo aqui que ela vai ser do tipo public, tá? E como ela é uma classe, né? Eu preciso definir que isso que eu estou escrevendo é uma classe, porque no Java a gente tem interface, enum, também não vamos entrar em questão, tá? Então eu vou definir aqui a palavrinha reservada do Java, que é o class, que isso informa para minha aplicação que o que eu estou construindo aqui é uma classe, tá? E aí, por fim, então, eu coloco qual que é o nome dessa minha classe. E aqui nesse ponto é importante que eu coloque exatamente o nome que eu defini ali no meu arquivo. Eu defini como minha primeira classe, né, .java. Então, para a construção da minha classe, eu preciso dizer que o nome dela é exatamente o nome daquele meu arquivo. Então, eu vou colocar aqui minha primeira classe, respeitando as iniciais aqui como maiúscula, tá? Mas eu não preciso colocar aqui o .java, tá? Simplesmente assim. E agora, então, eu vou abrir e fechar o escopo dessa minha classe, né? Então, eu utilizo aqui esse chave para abrir e o chave para fechar, tá? E isso significa que tudo que eu quiser fazer dentro dessa minha classe, eu preciso colocar aqui dentro, né? Entre esse início e esse final de chaves, tá? E geralmente a gente coloca dessa forma aqui pra gente começar a trabalhar na nossa aplicação, tá? Bom, o Java ele é uma linguagem fortemente tipada, né? Então isso significa que toda variável que eu for definir na minha aplicação, eu preciso definir um tipo que ela tenha, né? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com texto, o tipo dessa minha variável vai ser uma string, né? Que é a palavra reservada do Java, né? Para ele identificar que uma variável é um texto, ele define ali como uma string. Se eu estou trabalhando com um tipo numérico, né, eu posso definir como int, float, double, enfim, tem alguns tipos, né, que a gente pode definir. Se a gente está trabalhando ali com true ou false, a gente define como um tipo booleano, né, enfim, tem muitos tipos que a gente pode definir as nossas variáveis, mas a gente vai trabalhar nesse vídeo com dois tipos, que é um de texto e um de número. Então, imagina que a gente queira pegar ali o nome de um usuário e a idade dele, e aí com o nome, com a idade, a gente faça alguma coisa, tá? Então, a gente precisa receber essas informações. Só que aí que vem um segredo aqui do Java, né? Quando a gente está trabalhando com classes, né? Quando a gente está trabalhando com projetos no Java, a gente precisa ter ali um método principal, né? Onde tudo vai tudo vai começar a partir desse método, né? É como se fosse ali um servidor da nossa aplicação, né? Então, para a gente rodar toda a nossa aplicação, a gente precisa ter um método principal, que no Java a gente chama de um método main, né? Então, toda vez que eu quero rodar ali a minha aplicação, seja uma aplicação, por exemplo, utilizando Spring Boot, né, que é um framework um pouco mais elaborado, seja uma aplicação utilizando o Java da forma mais simples e pura, como a gente vai ver aqui, eu preciso criar um método main, né, com a estrutura que a gente já vai ver aqui, e aí tudo que eu quiser chamar, ele vai partir desse método main, tá? Então, eu vou começar definindo aqui esse meu método main, ele já tem uma estrutura pronta, então eu defino aqui que ele vai ser public, static, né? Vai ser um método estático. Void, porque ele não vai retornar nada, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um método retornando um texto, um método retornando ali alguma informação, aí eu definiria ele com algum tipo de retorno. Toda vez que a gente tem um método que ele não retorna nada, onde toda a execução é feita dentro desse método, a gente define que ele é um método do tipo void, tá? E por fim,
eu chamo aqui o meu método main, tá? E é importante a gente seguir essa estrutura, porque no momento que a gente executar a nossa classe, o Java ele vai procurar dentro da nossa classe por um arquivo, por um método main. Se a gente não tem esse método main, ele fala que ele não consegue executar porque não tem esse arquivo main, tá? E aqui a gente precisa passar, né, toda chamada de método, todo método, ele tem um parênteses entre ele que é para ele receber alguns argumentos, né, para ele receber alguns parâmetros que a gente pode passar para nossa aplicação. E aqui dentro desse método main, o que ele espera receber é um array, tá? Então eu coloco uma string, né, com esses colchetes para definir que é um array de uma string, e aí eu defino qual que vai ser o nome dessas minhas variáveis, né? Então, aqui eu defini que esse meu método main, eu posso receber um array de strings que vai estar dentro dessa minha variável de args, né? Dos argumentos. E aí, mais uma vez, eu abro e fecho o escopo do meu main. E perceba que eu tenho aqui na minha classe o escopo da classe, né? Onde ela começa aqui. Deixa eu só colocar assim, depois eu vou remover. Começa aqui e termina aqui, né? Isso daqui é da minha classe. E do meu método main, ele vai começar aqui e ele vai terminar aqui, tá? Um ponto de atenção, né? Que muitas vezes, para quem tá começando, acaba se perdendo um pouco nessa parte, tá? O meu método main, ele precisa estar dentro da minha classe, né? Então, perceba que o escopo da minha classe, a abertura, ela vem antes do meu método main, tá? Mas ele termina depois que eu fecho o meu método main. Então, sempre se atente se você está fazendo esse fechamento aqui no lugar correto, beleza? Então, vou excluir esse aqui, porque a gente não vai precisar dele. Deixa eu remover aqui. Prontinho. Então, a gente tem o nosso método main. Primeira coisa que a gente vai pedir para o nosso método main é enviar ali uma informação para o nosso terminal, só para a gente ver se está funcionando. E aí, para a gente enviar essa informação para o nosso terminal, a gente vai utilizar uma classe, né, auxiliar do Java, que é a classe onde a gente consegue imprimir alguma mensagem no nosso terminal. Então, vou chamar aqui system.out.println, tá? O system, ele é com S maiúsculo, tá? Então, esse system, ele é uma classe do Java, então precisa ser com S maiúsculo, .out.println, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou colocar um texto que eu quero passar para o meu terminal. Quando a gente trabalha com textos no Java, a gente precisa utilizar aspas dupla, tá? Não pode ser simples, tem que ser aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui minha primeira classe, tá? E o Java, ele é um pouquinho chatinho em relação à forma como a gente escreve a nossa aplicação. Então, toda vez que eu finalizo ali uma linha, seja com uma variável, seja com alguma chamada específica, né? Eu preciso colocar aqui o ponto e vírgula no final, tá? Não preciso colocar quando eu estou utilizando fechamento de métodos, mas eu preciso colocar quando eu estou declarando variável, né? Quando eu estou fazendo ali algumas operações, como, por exemplo, o system.out.println, beleza? Então, vou salvar esse meu arquivo aqui e vou abrir aqui o meu terminal. Então, deixa eu acessar aqui, YouTube Java, começando em Java. Se eu der aqui um ls, ele tem aqui para mim minha primeira classe, tá? Bom, até a versão, eu não me recordo ao certo se é a versão 11 e a versão 9, né? A gente precisava compilar esse nosso arquivo, né? Para ele gerar ali um ponto .class, e a partir desse ponto .class,
a nossa Java, nossa máquina virtual conseguir interpretar o nosso código, né? Mas a partir dessa versão, acredito que seja da versão 11, a gente não precisa mais fazer essa compilação, porque a própria JDK, ele já consegue fazer isso em tempo real. Então, para a gente executar esse nosso código, eu vou digitar Java e vou escrever aqui minha primeira classe ponto Java. E ele imprimiu aqui para mim minha primeira classe, né? Se eu vier aqui, deixa eu só colocar aqui um negócio para o meu teclado pegar a acentuação. Então, minha primeira classe está funcionando, né? Vou salvar aqui. E se eu rodar novamente, opa, minha primeira classe está funcionando, tá? Esse teclado aqui, você não precisa digitar, porque é só pro meu teclado aqui conseguir funcionar as acentuações. Bom, então a nossa primeira classe já está funcionando, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar um pacote do Java, que é o scanner, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, esse scanner Java. Deixa eu procurar aqui na documentação. Então, aqui a documentação do Java, ela é super legal também, super bacana para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, a gente vai utilizar essa classe aqui, que é o scanner, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ali uma funcionalidade bem simplesinha, onde o usuário ele vai digitar o nome dele e ele vai digitar a idade, e a gente vai mostrar ali alguma informação, beleza? Só que para isso, para a gente conseguir receber dados aqui no nosso terminal, a gente precisa, desse pacote aqui do scanner, tá? Então, esse aqui ele é do Java útil, né? Então, eu acredito que a gente precise da importação dele. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma variável que a gente vai chamar de nome do usuário, tá? E coloco aqui o ponto e vírgula. Só que lembra que eu falei que o Java ele é uma linguagem fortemente tipada e que toda variável a gente precisa declarar o tipo dessa nossa variável, né? Então, como aqui essa minha variável ela vai ser uma variável de texto, então no Java o tipo que representa um texto é o tipo string, né? Que por sinal é esse aqui. Então, eu vou definir antes da minha variável qual que é o tipo dela, tá? Então, eu defino que eu vou ter uma variável string, que o nome dessa minha variável vai ser nome do usuário, tá? Só que eu preciso dar um valor inicial para essa minha variável, né? Então, eu vou declarar aqui que o valor inicial dela vai ser um valor vazio, beleza? E a ideia agora é o seguinte, é a gente utilizar aqui o nosso scanner, né? A gente vai passar uma mensagem ali para o nosso usuário, como por exemplo, digite o seu nome. O usuário ele vai digitar o nome dele. No momento que ele digitar o nome dele, a gente precisa armazenar essa variável, esse valor que ele digitou dentro de uma variável, que no caso vai ser essa nome do usuário. Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui para ele, ó. Aqui no minha primeira está funcionando, eu vou colocar assim, ó. Digite o seu nome, tá? Só que agora eu preciso receber essa informação de algum lugar. E é aí que entra esse scanner aqui, né? Que é uma classe que a gente tem para trabalhar para o usuário conseguir imputar ali algumas informações utilizando o terminal, tá? Então, eu vou chamar aqui essa minha classe, tá? Vou chamar aqui o scanner, tá? Por que scanner? Porque scanner é a classe do Java que eu quero utilizar, tranquilo? Vou definir um nome para essa minha classe, tá? Então, vou chamar aqui de scanner, igual. E lembra que toda variável, né, a gente precisa inicializar. Como aqui o scanner, ele é uma classe, então quando a gente quer inicializar, né, quando a gente quer atribuir um valor inicial para uma classe, a gente utiliza o new e o nome da classe abrindo e fechando parênteses, né? Porque aqui, dentro dessa classe scanner, provavelmente ele tem ali um construtor, que depois, se você quiser, posso até falar um pouquinho mais, né? Mas é dessa forma aqui que a gente vai conseguir inicializar essa nossa variável scanner, tá? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó.
deixa eu passar esse scanner aqui para baixo. E perceba que... Deixa eu remover todos esses daqui. Perceba que aqui no nome do usuário eu coloquei ponto e vírgula, no system.out.println coloquei ponto e vírgula e no scanner também coloquei ponto e vírgula, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o usuário, ó, digite o seu nome. O usuário ele vai digitar esse nome, né? E a gente precisa armazenar essa informação. No momento que ele digitar o nome, a gente vai armazenar a informação digitada dentro dessa variável. E aí, para a gente fazer isso, eu faço o seguinte. Eu passo aqui nome do usuário, igual, vou chamar essa minha função aqui, essa minha variável scanner, ponto. E essa scanner, ela vai ter aqui algumas opções que a gente pode utilizar, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, por exemplo, cadê aqui, ó? Next, cadê? A gente tem esses next daqui, né? Next Big Decimal, Next Byte, Double. E a gente tem aqui um next, cadê o next string? Deixa eu ver se ele tem aqui. Na verdade, aqui ele utiliza o next line, né? Quando a gente quer pegar ali uma variável do tipo string. Então, é esse next line que a gente vai utilizar aqui para ele. Então, eu vou chamar aqui o next line e vou abrir e fechar o parênteses e colocar o ponto e vírgula, porque esse next line é um método que a gente tem aqui dentro dessa nossa classe scanner, beleza? E agora eu vou digitar mais uma vez aqui o system.out.println e vou colocar assim, o nome digitado é... Eita, meu teclado zoou de novo, então deixa eu colocar aqui. Ele fica perdendo aqui a configuração. Enfim, vou colocar assim, depois eu verifico, né? O nome digitado vou colocar um mais aqui, tá? Porque eu quero concatenar, eu quero juntar esse meu texto com essa minha variável. Então, vou colocar aqui nome do usuário, fechar o meu parênteses e colocar aqui o ponto e vírgula. E vou salvar aqui, tá? Vou voltar aqui no meu terminal e vou rodar aquele Java, minha primeira classe. Tá, ele falou aqui que ele não conseguiu encontrar essa primeira classe porque eu preciso importar, né? Então, todo o import que a gente precisar fazer, né? Por exemplo, nesse string eu não precisei, no system.out eu não precisei, porque ele já vem por padrão ali, né? Dentro do Java, mas tem alguns pacotes que a gente precisa importar, né? Algumas classes a gente precisa importar. No caso, essa scanner eu preciso importar. Então, antes de eu declarar aqui minha primeira classe, eu vou dar um import. E ele é do Java Útil, né? Deixa eu só confirmar aqui. Ele é do pacote Java Útil, tá? Então, eu vou colocar aqui import java.útil e vou passar qual o nome da classe que eu quero importar, que no caso, essa minha classe scanner, tá? Importante também colocar aqui o ponto e vírgula e vou salvar. Agora sim, volto aqui no meu terminal e vou rodar novamente. Eita! Deixa eu ver aqui. Error not suitable found for scanner. Is not applicable constructor. Ah, tá. Por quê? Porque eu esqueci de passar aqui, ó, qual que é o tipo que eu quero utilizar, né? Então, quando a gente trabalha com um scanner, a gente pode trabalhar com leitura de arquivos, a gente pode trabalhar para ele utilizar o terminal, né? Como eu quero que ele utilize o terminal, então eu preciso passar esse system in, né? Que informa que eu quero que o usuário ele inpute alguma informação. Então, vou passar aqui system.in. Vou salvar aqui novamente. E agora sim, vou rodar aqui. E ele colocou aqui para mim, digite o seu nome. Então, vou digitar aqui. E perceba que diferente daquela outra vez, onde quando eu tinha só um system.out.println, ele já saiu do terminal, né? Como eu coloquei esse meu scanner, né? Deixa eu até colocar aqui do lado. Melhor, colocar para cá. Como eu coloquei esse meu scanner, o que ele vai fazer? Ele vai prender o meu terminal, né? É como se ele tivesse preso nessa linha
até eu digitar e dar um Enter. Enquanto eu não der o Enter, ele fica preso ali no meu terminal, beleza? Então, digitei meu nome, vou dar um Enter. E agora sim, ó, o nome digitado é Dani e ele fechou ali a minha aplicação. Deixa eu ver se agora ele foi. Eu não sei por que ele não quer. Que ele tá de... Ah, agora foi. Então, vou vir aqui novamente, né? Vou rodar. E o nome digitado é Dani. Show de bola. A gente já conseguiu capturar o nosso nome. Só que eu quero também pegar a idade de quem tá digitando pra gente mostrar na nossa tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar, né? O nome digitado é Dani. Mas eu vou pegar a idade, tá? E aqui eu vou criar uma variável para a gente armazenar a idade. Então, diferente do nome onde a gente trabalha com string, a idade a gente vai trabalhar com o tipo int, tá? E aí existem muitos tipos, como eu falei, double, float, boolean, enfim, tem um tipo para cada coisa que a gente queira fazer, mas eu não vou entrar aqui em questão, mas pra gente trabalhar com números inteiros, né, números onde a gente não tem ali aquela quebra com vírgula e tal, a gente vai utilizar o int, tá? E vou colocar aqui idade do usuário, tá? E aqui também existem algumas formas da gente declarar variável, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com variável, a gente não começa com letra maiúscula, a gente não coloca traço, né? O que a gente faz? Ou é colocar, né, o camel case, que é quando a gente trabalha com maiúscula e minúscula para dividir palavras da frase, ou a gente utiliza underline, né, que é o chamado snack case, tá? No caso aqui, vou utilizar aqui dessa forma. Importante também a gente nunca ter aqui, né, espaço, porque isso não vai funcionar, tá? E aqui eu vou inicializar com o valor de 0, né? Como a gente está trabalhando com valores numéricos, eu vou inicializar com o valor de 0. E vou fazer basicamente a mesma coisa, só que no momento que ele digitar o nome, eu quero também que ele digite a idade. Então, para ele saber que ele tem que digitar a idade, eu vou colocar aqui system.out.println, entre aspas duplas, porque é um texto, né? Digite sua idade e vou fechar aqui com um ponto e vírgula. Quando a gente colocar a mensagem para ele digitar a idade, eu vou criar mais um scanner. Na verdade, eu posso utilizar o mesmo, né? Só vou colocar aqui idade do usuário igual scanner, ponto. E aí, para você saber qual next que você... Opa! Eita, agora o scroll foi... Opa! O scroll aqui é bom, hein? Tô utilizando esse... Olha só, MX Master 3, que acabou de chegar, chegou hoje. Estou estreando aqui, mas o scroll dele é muito bom mesmo. Mas deixa eu voltar para cá, né? Para você saber qual que é o tipo, né, que você precisa utilizar, é só você vir aqui, ó, nessa coluna aqui da esquerda, né? No caso, a gente está utilizando o int. E aí eu vejo que aqui, né, scans the next token, ele utiliza esse next int, tá? Então, vou colocar aqui next int, ponto e vírgula. E aí, quando ele digitar a idade dele, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim para ele, ó. O nome digitado é nome do usuário. Deixa eu ver o que a gente pode colocar. O nome do usuário é o nome, a gente passa, e a idade é, né, a idade que ele digitar, só pra gente saber. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o nome do usuário é, mais nome do usuário que a gente já tem criado. Eu vou adicionar mais um texto, tá? Então, sempre que eu quero adicionar, né, por exemplo, aqui eu tô trabalhando com um texto e aqui com uma variável. Aí, eu quero voltar novamente para um texto, sempre coloco mais aqui, tá? E a idade é mais, né, porque eu quero adicionar mais uma informação, idade do usuário. E aí, eu salvo aqui. Então, o usuário vai digitar o nome. Depois que ele digitar o nome, o scanner vai pedir para ele digitar a idade.
Quando ele der Enter na idade, ele vai colocar o nome do usuário e a idade é, né, o valor imputado. Vamos ver se funciona? Vou digitar aqui Java, minha primeira classe, digite o nome, Dani, digite sua idade, 32, o nome do usuário é Dani e a idade é 32, aqui a gente pode colocar mais anos, né? Sempre lembrando que string, a gente precisa abrir e fechar as aspas, né? E tem que ser aspas duplas, tá? Então, vou rodar mais uma vez, né? Perceba que o scanner, ele prende o nosso terminal, né? Então, coloca aqui, digite o nome Dani, a idade 32, e a gente coloca ali, o nome do usuário é Dani e a idade é... Opa, não salvei, né? Então, vou rodar novamente. 32 anos, né? Então, olha só, a gente já conseguiu criar a nossa primeira classe sem utilizar VS Code, Eclipse, enfim, sem utilizar ideia nenhuma, somente com um editor de texto bem simples. Claro que fica um pouco mais difícil, porque ele não tem um autocomplete, mas você já criou aqui a sua primeira classe, né? Você já está conseguindo fazer aqui o input dos seus dados, o terminal já está lendo aqui, você já consegue fazer manipulações, aqui você já poderia fazer verificações, se a idade digitada for maior que 18, imprimir uma mensagem, se for menor que 18, imprimir outra mensagem, enfim, dá para fazer muita coisa utilizando aqui somente os conceitos básicos, né, sem ir, claro, indo um pouco mais a fundo aos pouquinhos, né, e ali entendendo um pouco mais como funciona o Java, mas se você queria entender ali, dar os primeiros passos, começar sabendo como que o Java funciona, eu acredito que esse vídeo aqui vai te dar ali um overview bem simples, né? Mas para você entender o que é o Java, como que ele funciona, o que você precisa para rodar, né? O que você precisa ali para criar a sua primeira classe. A gente viu ali sobre o método main, né? Que tudo que a gente quer executar, a gente precisa ter o método main. E vou fazer até um negócio aqui. Vou remover aqui esse final do main e esse public static void main, vou deixar somente na classe e vou salvar para a gente ver o que acontece, né? Então, vou rodar aqui, ó. E ele vai falar, vai dar um monte de erro aqui, né? Dizendo que tá com start ali, que tá com... Enfim, ele não tá entendendo o que a gente quer dizer, né? Então, a gente precisa ter aqui um public static void main, né? Então, vou até mudar aqui o nome, vou rodar novamente e ele vai falar que ele não encontra ali o método main, né? Então, a gente precisa obrigatoriamente ter um método que esteja escrito como public static void main, né? Porque só assim o nosso JDK aqui, o nosso JRL vai conseguir identificar que a gente tem ali alguma coisa para executar dentro da nossa classe, né? Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes para você aprender e dar ali os seus primeiros passos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido ali como que o Java funciona, para você dar os seus primeiros passos ali com o Java, né? Claro que tem muita coisa por trás do Java, trabalhar com tipos, trabalhar com classes, construtor, enfim, muita coisa que se você quiser que eu explique um pouco mais sobre esses passos iniciais, deixa aqui nos comentários também. Se você ficou com alguma dúvida também, só deixar aqui ou me procurar lá no Instagram, que é a rede social que eu acabo usando mais, porque com certeza eu vou te responder, vou te ajudar para você sair desse vídeo aqui sem tendo dúvida nenhuma, né? E para você saber também que o Java não é um bicho de 7 cabeças, né? O que você precisa talvez é só ali de entender o início ali, né? Os fundamentos de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais simples, o
porque muitas vezes eu acabo vendo que as pessoas acabam não fazendo, não explicando assim de uma forma que seja um pouco mais fácil, e talvez por esse motivo a gente acaba se assustando ali com o Java. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, curte, comenta. Se você tem também qualquer sugestões, é só deixar aqui embaixo do vídeo, porque com certeza eu fico muito feliz de você deixar ali a sua sugestão, de você deixar qualquer tema também que você gostaria que eu abordasse, né? E lembrando que esse canal ele só existe porque eu tenho você aqui comigo. Eu vou ficando por aqui, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!